Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, você que já está aí conosco nesse podcast. Estamos aqui para mais um podcast firmados na palavra e você é o nosso convidado especial. Você é muito bem-vindo para estar aqui conosco. Hoje nós temos uma convidada muito especial, a minha sogra, a missionária Fátima. Hoje ela estará aqui conosco. Vamos aqui estudar sobre a palavra do Senhor. Hoje nós estamos com o tema abençoado. Hoje nós iremos entrar no livro do Apocalipse. Nós iremos aqui trazer em ordem cronológica. Cremos que vai ser uma bênção. Então, começa a compartilhar essa live, manda para os seus amigos, manda aí para sua família. Fica conosco até o final, porque nós cremos que nós sairemos daqui abençoados, fortalecidos. Cremos que Deus há de nos esclarecer muitas dúvidas aqui acerca deste livro. É um livro que fala sobre as revelações do Senhor, é uma bênção. E nós temos a certeza que nós sairemos daqui fortalecidos, edificados pela palavra do Senhor. Então compartilha, manda aí para os seus amigos, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque vai ser uma bênção, irmãos. Hoje esse podcast promete. Cremos que aqui vai pegar fogo essa mesa. Deus vai falar muito conosco aqui. Então, em nome de Jesus, compartilha e fica conosco aí até o final, em nome de Jesus. E esse costuma ser um assunto difícil para algumas pessoas, mas aqui você vai aprender como 2 mais 2 é 4. A gente vai simplificar para você e a gente vai deixar aí também no chat aí uma coisa muito importante, a gente vai falar a respeito do assunto. Você que tem alguma dúvida a respeito de algum assunto, tanto do tema como a gente vai tratar aqui nesse podcast, quanto com algum outro assunto, a gente vai reservar um período no final desse podcast aqui para estar respondendo perguntas. Então, se você tem alguma dúvida, já começa a escrever aí, a gente pega a sua pergunta, a gente aplica aqui no final para que você saia desse podcast com as suas dúvidas esclarecidas. E vai estar rolando também aí uma pergunta muito interessante também, que é se você está pronto para o arrebatamento, algo iminente que está para acontecer a qualquer momento. É uma pergunta para a sua reflexão, para você saber como é que está a sua vida espiritual, como é que está a sua vida com Cristo. E nós estamos fazendo já aqui essa introdução aqui. Você que está chegando aqui nesse podcast, já deixa a sua curtida, deixa o seu comentário, se inscreva no canal, ative o sininho, porque isso é muito importante. Você faz com que o YouTube entregue esse conteúdo para mais pessoas e vai aparecer também aí na sua tela o QR Code. Nós somos da Igreja Maravilha de Cristo e esse QR Code é referente à oferta, aquilo que você vai estar abençoando a obra de Deus, porque essa obra é uma obra que trabalha ajudando famílias. Nós temos aqui a nossa igreja que evangeliza, é uma igreja ativa que leva o evangelho, trabalhamos com evangelismo, trabalhamos com pessoas, trabalhamos com famílias, ajudamos famílias. Então, se tem um lugar onde você vai aplicar o seu dinheiro, aplicar ali a sua semente, tenha certeza que essa é uma terra fértil e tenha certeza que aqui o seu dinheiro, a sua doação será muito bem usada. Então ajude essa obra com a sua oferta, você estará cooperando, você estará sendo um evangelista, um missionário para essa obra, fará com que a palavra do Senhor possa chegar para mais pessoas. Então o QR Code está aí, é só ligar a câmera do celular, fixar certinho aí, porque você já vai ter o acesso ali a conta e faça a sua doação, faça a sua oferta, porque isso é muito importante para que a palavra do Senhor possa chegar para mais pessoas. Sim. E hoje nós estamos aqui, o podcast de quarta-feira da Maravilha de Cristo, somos o Firmados na Palavra, e nós temos os podcasts de terça, quarta e quinta. Então, de terça-feira, temos o Bastidores de um Chamado, na direção da pastora Bia e da direção do pastor Edson, esse casal abençoado. Um abraço para vocês. Se você gosta de um podcast descontraído, ao mesmo tempo sério, com as coisas de Deus, tá aí um podcast para você entrar. É um carisma esse casal, eles são uma bênção. Forte abraço para você se estiverem assistindo a gente ou se for ver depois. Nós temos um carinho gigantesco e a gente não vê a hora de matar a saudade, se ver aí na igreja, se cumprimentar. Vocês são uma bênção. De quarta-feira você tem a gente, um compromisso com a gente, o Firmados na Palavra. E todos os podcasts é 6 horas da noite. Então, tanto de terça, o de quarta e também o de quinta, de Edneus, nas mãos de Deus,
todos às 6 horas da noite. Pastor Edineia também tem conteúdos muito diferentes, muito fora da caixinha, e é explicado de uma forma ali que dá para você entender muito bem. Então, conhecimento de terça e quinta aqui no canal da Maravilha de Cristo através dos podcasts, e também temos hoje o nosso culto de revelação e cura divina com o pastor Alexandre. Vai ser forte. Se você conhece alguém incrédulo a respeito dos dons espirituais, se você conhece alguma pessoa que não acredita nesse negócio de revelação, é só trazer aqui que a incredulidade acabe na hora. Mas fora os dons espirituais, tem o principal, que é a palavra de Deus. Então, se você quer ouvir uma palavra de Deus, você quer ser edificado, ouvir Deus falar com você, vem aqui para a Igreja Maravilha de Cristo. Nós estamos aqui localizados na Avenida Mateu Bay, 1426. Se você está na sua casa, se arruma, dá tempo de você chegar aqui, não fique em casa, assiste a gente aqui, o Firmados na Palavra, vai fazendo as suas coisas aí se for necessário, mas não deixe de acompanhar o conteúdo e esteja conosco aqui às 7h30 da noite aqui no culto de revelação e cura divina. Temos os cultos também de sexta-feira, culto de libertação, na direção da pastora Juliana Tavares e sua equipe. E também temos culto de domingo. Domingo temos pela manhã e de noite. De manhã temos o culto na direção do pastor Hilton a partir das 8h30 da manhã. Pastor Hilton, uma bênção. Os cultos de manhã são uma coisa impressionante também. E o culto da noite também é poderoso também na direção do pastor Alexandre, o pastor presidente, pastor Jorge Alexandre. Eu já quero deixar aqui o meu agradecimento. Deus abençoe também o pastor Alexandre e a pastora Cessa por essa confiança de nos deixar conduzir esse podcast aqui com a graça e com a bênção do Senhor. Deus abençoe. Os avisos estão dados. Aqui já foi dado tudo aqui. Faltou alguma coisa aí, mulher? Não. Tem alguma coisa a acrescentar aí? Então a gente vai orar e se prepara porque vem conteúdo para você. Pode orar aí, mulher. Glória a Deus. Vamos orar então? Pedir que o Senhor continue falando conosco, porque nós cremos que será um momento muito especial. Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui, Jesus, na Tua presença e queremos Te agradecer por este momento. Queremos Te louvar e bendizer o Teu santo e poderoso nome, porque o Senhor é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Pai, queremos aqui, Deus, pedir que o Senhor, meu Deus, fale conosco. Ah, Senhor, vai de encontro àqueles que estão nos ouvindo, aqueles que irão ouvir depois, ó Pai, esse podcast, Senhor, que toda dúvida venha cair por terra, enquanto estivermos aqui ouvindo a Tua palavra, que nós sejamos sarados, libertos, transformados pelo poder que é na Tua palavra, porque a Tua palavra é viva, é poderosa, é tremenda, é pura, e ela tem esse poder de fazer, Pai, que o homem seja livre, liberto e transformado. A Tua palavra nos diz, Senhor, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deus, fala conosco, Senhor, neste momento, ó Pai. Manifesta a Tua vontade, o Teu querer, Senhor, sobre as nossas vidas. Pai, abençoe cada vida que está nos ouvindo, cada família, cada lar. Entra com libertação, com transformação, com cura, Senhor, nesta hora, porque nós cremos no poder da oração. Nós acreditamos, ó Pai, que em Teu nome, Senhor Jesus, tudo é possível. E pedimos a Ti, Senhor, entre em lares nesta hora, Senhor, através da Tua palavra, e que toda a cadeia seja quebrada pelo poder que é no Teu nome santo. Fale conosco, fique conosco, é o que nós Te pedimos e já Te agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Nesse momento aqui, para quem não sabe, aqui, missionária Fátima, que é minha mãe, então a gente tá em família aqui, viu? Glória a Deus. Mamãe aqui, tem conteúdo Cheia aqui. de Deus, a gente cheia ia da falar palavra. de escatologia, eu chamei logo uma perita para estar com a Meu gente Deus aqui. do céu. A mulher é profunda. E ela que vai cheia. começar, e pode É isso começar, aí. e manda Deixa Deus te conteúdo aí no usar. povo. A paz do Senhor Jesus, para os crentes em Cristo Jesus e para aqueles que estão ouvindo e estão neste canal, quero dizer para você uma boa noite, que você possa aprender esta noite sobre um livro muito profundo, que muita gente tem dificuldade para entender esse livro, porque ele é um livro escatológico, né? E eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz em estar aqui nesta noite de hoje, acompanhada pelo meu filho e minha nora, pelo profissional aqui do nosso lado que prepara tudo e deixa tudo no ponto para a gente, e agradecer nossos pastores, que ele já fez os agradecimentos, mas eu gostaria de agradecer muito os nossos pastores, eles são homens de Deus, e eu amo em Cristo Jesus toda esta igreja. Quero dizer para vocês que nós abordamos nessa noite um assunto do Apocalipse, e o Apocalipse é um livro difícil de entendimento,
mas por a graça de Deus, o Senhor me concedeu muitos anos estudando esse livro. Aliás, foi o primeiro livro que eu li da Bíblia e já fiquei impressionada com ele, por isso mesmo me aprofundei um pouco mais nele, mas é muito difícil a gente dizer que sabe, viu? Porque a Bíblia, ela é tão profunda que quanto mais a gente lê ela, a gente percebe que não sabe de nada ainda, porque nós precisamos aprender mais ainda. E falando de Apocalipse, nós não podemos passar para Apocalipse, sem antes ver o livro de Mateus, quando nós lemos o capítulo 24, que é também um capítulo escatológico. E aqui, quando Jesus estava no seu ministério terreno, era ele mesmo que estava falando com seus discípulos. No capítulo 24 de Mateus, nós podemos ver aqui uma palavra em que despertou os discípulos para fazer perguntas para Jesus. Quando nós lemos lá no 24, versículo de número 3, que diz assim: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram a ele os seus discípulos, em particular dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Essa pergunta que os discípulos fizeram para Jesus é porque Jesus tinha falado sobre algo muito complexo que eles não entenderam no momento, quando ia acontecer. E por que Jesus estava falando aquilo? Jesus estava falando sobre o templo, porque ele estava vindo de... Quando nós passamos pelo 23, nós vemos no versículo aqui 39, que Jesus já tinha falado sobre a vinda dele, que ele diz assim: Porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais, bendito que vem em nome do Senhor. Foi começando a despertar os discípulos. E agora, quando chega no 24, ele começa a dizer: Quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E ali Jesus estava entrando dentro de um assunto que os discípulos não entendiam, e agora eles ficaram preocupados, começaram a fazer perguntas e Jesus começou a falar. Quando Jesus começa a falar aqui, dizendo os sinais que iria acontecer da vinda dele, nós podemos observar que parece até que deveria ser primeiro que tinha que acontecer isso, que era para ser escrito. Como não é escrito a Bíblia escatológica, cronologicamente, então aqui a gente pode ver que deveria ter sido escrito já os sinais antes de os discípulos perguntarem, fazerem aquela pergunta do fim do mundo. Só que me chamou a atenção aqui um ponto deste versículo, que os discípulos estavam pensando em fim de mundo já. Agora, quando nós observamos o fim do mundo que os discípulos estavam aqui perguntando para Jesus, Jesus não respondeu para eles que era o fim do mundo. Por quê? Porque quando Jesus deu os sinais da segunda vinda dele, quando chega aqui no 14, ele diz: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Mas Jesus não estava falando do fim do mundo aqui. Isso não era o fim do mundo que Jesus estava falando. Quando ele falava sobre este evangelho do reino será pregado a toda criatura e então virá o fim, não fala do mundo, porque o mundo ainda tem um tempo muito grande para frente que a gente vai entrar com certeza nesse assunto em outra ocasião, talvez, porque hoje pode ser que esse tempo não seja suficiente para decorrer sobre este assunto que é tão profundo. Aqui, esse fim era o fim de quê? Quando Jesus estava falando sobre a segunda vinda dele já, né? E quando Jesus vier para arrebatar a igreja, que aprove a nós e a você que está aí ouvindo, está preparado para este dia, o arrebatamento da igreja não é o fim do mundo. O arrebatamento da igreja podemos dizer que é o fim da época da graça, da dispensação da graça, que nós estamos vivendo hoje, a dispensação da graça. E essa dispensação, ela vai ter um fim. E é por isso que nós ficamos preocupados, às vezes, quando nós falamos para as pessoas que ainda são alheios à palavra de Deus, que nós somos um povo que insiste com as pessoas em aceitar Jesus hoje, porque isso vai passar. A dispensação da graça vai passar. E este fim que Jesus estava falando aqui é o fim da dispensação da graça, não é o fim do mundo. Os discípulos estavam
nesse tempo aqui pensando já no fim do mundo, como nós conhecemos muitas pessoas hoje que ainda falam muito sobre o fim do mundo. O povo tem uma preocupação com o fim do mundo, mas não tem preocupação em se preparar para que forte. esse fim, como eles pensam que vem, que ainda não é agora, nem é quando a igreja for arrebatada, que nós esperamos. Estes versículos que nós lemos aqui, mas ainda tem muito dos versículos para ser lido, que a gente não lê tudo por causa do tempo. Ele é o sermão que fala sobre a grande tribulação, que preocupa muita gente e que tem muita dúvida, porque tem até uns crentes que querem passar por ela. E eu não quero. Nem eu. Eu não quero passar por a grande tribulação, nem mesmo metade dela, porque eu creio no Jesus que vem buscar a igreja, que está preparada para subir com o noivo, como fala a Bíblia, para que agora, lá no céu, depois do arrebatamento da igreja, siga-se agora o período da grande tribulação aqui na terra, porque Jesus arrebata a igreja, ele vem como está escrito na palavra de Deus, que faz o arrebatamento da igreja, faz referência lá no 14 2 Tessalonicenses 4,16, né? Que está escrito muito claro ali, mas que é a segunda vinda, quando ele está falando ali, porque ele fala de arrebatamento da igreja, com Jesus vindo nas nuvens, como ele disse, prometeu na hora da ascensão dele, que os anjos avisaram para os discípulos, que ele viria como eles estavam vendo ele subir, ele viria um dia. E ele vinha naquele momento que os anjos estavam avisando, era para arrebatar uma igreja, aquela que Jesus comprou com o sangue dele, aquela que foi comprada pelo sangue de Jesus, derramado lá na cruz, e todos, porque Jesus veio para salvar os que creem. Ele disse que era para todos os que creem no nome dele, e confessar o nome dele diante dos homens, para que diante do Pai também ele confesse o nosso nome. Então, ali, quando Jesus arrebata a igreja, agora nós vamos entrar lá no Apocalipse. E o interessante da parte do arrebatamento é que é o seguinte, é o momento em que Jesus vem nos ares, a gente vai até as nuvens a encontrar com o Senhor nos ares. Então é o momento que Jesus sai do trono, sai da direita de Deus ali, vai até os ares e recebe a gente ali. Que coisa gloriosa, né? E existe algo muito interessante que precisa ser lembrado, que quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo vai junto. Então, por isso que tem como chama o período da grande tribulação, da angústia de Jacó, um período que vai ser de tanta angústia como nunca houve antes, nem haverá depois. Por quê? Porque o Espírito Santo vai levar a igreja para o encontro de Cristo nos ares, como está escrito lá no 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículos de número 16 e 17. E nós cremos assim porque Jesus também falou aqui, né, que ele vem, bendito que vem em nome do Senhor, ele diz aqui em Mateus. E aqui era o próprio Jesus falando, né, quando ele estava no Sermão da Montanha, o sermão que fala sobre a grande tribulação, que está escrito lá no Apocalipse. Agora, quando a gente vê Jesus, ele foi o princípio da criação e ele também é a conclusão da criação, porque nós vemos isto lá quando está escrevendo, quando ele se revelou a João lá na ilha de Patmos, que nós vamos falar do livro que foi Revelação de Jesus Cristo, lá em Apocalipse, no capítulo de número... Quando ele estava escrevendo aqui as igrejas da Laodiceia, nós podemos ver que tem aqui um versículo que já inicia, que fala que Jesus é o Amém. E o Amém é a conclusão. Isso é uma conclusão. Então, Jesus foi o princípio da criação e agora aqui ele fala no Apocalipse, onde nós estamos estudando, o anjo da igreja que está em Laodiceia escreve, isso diz o Amém. E o Amém é a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então, Jesus é o princípio, como ele disse, ele é o fim. Não é que é o fim, ele é a conclusão da criação. Aqui está escrito que ele é o Amém. E o Amém nós podemos entender que ele é conclusão da criação. Ele é o princípio e ele é o fim. Ele é o tudo
em todos, ele é o tudo em todo tempo. Isso é abrangente demais, é muito glorioso a gente poder ter essa revelação de Deus na nossa vida e imaginar como vai ser esse encontro, como vai ser isso. Enquanto que aqui na Terra, infelizmente, está se iniciando o período da grande tribulação, que vai ser, primeiramente, indo cronologicamente falando, 3 anos e meio. Isto está escrito lá em Daniel, se você quiser aprender mais sobre isto. Capítulo 9, 27. Lá em Daniel está um livro também muito complexo para se entender, mas que é escatológico também, e que fala muito e tem muitas referências daqui desse livro que nós estamos estudando, Apocalipse. 3 anos e meio vai ser como se realmente tivesse tudo em paz. Não. Uma falsa paz. Uma né? falsa paz, né? Porque eles vão dizer que vão inventar tanta coisa, mesmo sabendo, tem muitos deles que vão saber que a igreja foi arrebatada, outros não vão entender muito bem, mas nós estamos aqui para esclarecer hoje para vocês que existe e vai existir sim esse tempo na Terra, e não está muito longe. E 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 6, uma coisa que a senhora citou aqui, que tá dito aqui, ó. E agora vós sabeis o que detém, para que a seu próprio tempo seja manifesto, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o detém. O retém, tá nessa tradução. Até que do meio seja tirado. Ou seja, é o poder do Espírito Santo na igreja. Quando Jesus ele disse que não deixaria os discípulos órfãos, não deixariam sozinhos, no caso, então você entende que a igreja, ela nasce, quando ela nasce, ela tem o Espírito Santo. E quando ela for embora, tem algo que detém que o Espírito Santo ele se apresente. Ou seja, a gente não vai presenciar o anticristo. A igreja ela é arrebatada antes, porque o Espírito Santo é quem está resistindo. Através do quê? Do poder da igreja. Por causa da igreja, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, enquanto a igreja está aqui, ele não tem poder nenhum. Mas quando a igreja for tirada daqui, aí é onde a coisa começa a entrar para esse período a qual a senhora falou, que vai entrar os 7 anos, de 3 anos e meio de falsa paz, e depois de 3 anos e meio de uma grande tribulação. O que ainda segura é a igreja, né? Para você ver, as pessoas falam mal da igreja, perseguem a igreja, mas o pior só não aconteceu ainda por causa da igreja. Verdade. Porque Deus, ele é benigno e ele é longânimo. E ele não vai destruir o justo, né? Ele tá dando um tempo para você que está aí ouvindo nesta noite de hoje, este podcast, que você possa refletir muito sobre o que nós estamos falando aqui nesta noite de hoje, porque grande vai ser, é bem escrito mesmo, que é grande tribulação, ou seja, uma angústia, uma aflição que ser humano comum é difícil de aguentar, de passar, e muitos, e infelizmente, ficarão, porque está escrito, a Bíblia diz que vai ficar muitos, e infelizmente, depois da igreja ser arrebatada, o período da graça terminou, e agora você vai dar a sua própria vida para poder ter salvação. Se você não negar o nome de Jesus, porque se você nega o nome de Jesus, você, infelizmente, perdeu a oportunidade, né? E depois, enquanto que a igreja arrebatada está lá com Jesus, nas bodas do Cordeiro, tribunal de Cristo, não confunda tribunal de Cristo com juízo final, grande trono branco, porque tribunal de Cristo é para os que foram arrebatados, que estão agora e vão ser ali, vamos dizer, é no momento em que a igreja vai ser avaliada a obra feita aqui na terra, eles agora vai receber galardão. É assim que nós entendemos a Bíblia, pela Bíblia. Eu aqui não fui buscar nada em Google, viu? Eu não gosto de buscar, eu gosto de ler a Bíblia. E o que ela diz, eu creio. E eu creio que é dessa forma. Jesus vai entregar galardão para aquele que fez a obra de ouro. Obra de palha, obra de feno não vai resistir ao fogo, porque é provada no fogo. E ali vai ser um período em que a igreja está em regozijo e a terra aqui em aflição. Depois que passar o período da grande tribulação, que vai chegar agora a vinda de Cristo pela 3ª vez. Agora a palavra de Deus diz que ele vem em poder e grande glória.
Mas peraí que a gente já chega com detalhe nesse negócio aí. Então Pode você continuar. percebe que após o arrebatamento a gente está tratando de uma cronologia. Você percebe que há esse evento, o arrebatamento, que já está para acontecer a qualquer momento. Após esse arrebatamento, um personagem vai surgir aí que é o anticristo, porque aquilo que tá detendo ele A igreja. já não vai estar mais no meio. A igreja foi tirada. Ou seja, agora ele vai ter liberdade de atuar. Ele vai ter a liberdade de atuar. E quando a gente vai lá em Apocalipse, no capítulo 6, você vai ver que ali já surge um cavaleiro ali, um cavaleiro do cavalo branco, que ali já vai retratar o anticristo. Então o anticristo já é um personagem que após o arrebatamento da igreja ele surge. Ele já aparece como o resolvedor de problemas. Ele chega ali para a humanidade como alguém que vai trazer ali vai fazer cessar a paz, ou seja, ele vai trazer o engano, ele vai trazer algo ali, mas que, segundo Daniel diz, que ele firmará um pacto de paz, né? Mas a gente entende que na metade ele faz um pacto por uma semana, né? Que são, na verdade, uma semana de anos. E ali a gente entende que é o quê? São 7 anos. Mas na metade, ou seja, 3 anos e meio, esse pacto vai ser quebrado. Mas dentro ainda desse período, esse período onde o anticristo ele ascende como um líder já mundial, alguém que vai resolver as situações da humanidade, mas com o engano do próprio diabo. Dentro desse período, a misericórdia do Senhor é tão grande que é aí onde entra as duas testemunhas. Isso. As duas testemunhas serão enviadas, Vamos pregar o evangelho. que está lá em Apocalipse 11. E olha só a força dessas duas testemunhas. Se você puder acompanhar aqui, ó, no capítulo 11, vai falar a respeito das duas testemunhas. Você tem anotado aí no versículo? No capítulo 11 fala. Capítulo 11, mas tem uma parte específica aí que começa a falar deles bem certinho. Capítulo de número 10. É a partir do 2, ó. 2. 3. O três. Ó, e darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por 1.260 dias, 3 anos e meio. Tá entendendo? Olha aqui, aí ainda tem gente que fala, de onde esse povo tira 7 anos? Daqui. É. Você vai perceber que aqui são 3 anos e meio, as duas testemunhas vão ser retiradas após esse período, e a besta, que é o anticristo, ela vai ter o poder de continuar por mais 3 anos e meio. Se a gente juntar 3 anos e meio com outros 3 anos e meio, vai dar o quê? 7 anos. 7 anos. Que diz aqui, ó, por 1.260 dias vestidas de saco. Essas são as duas oliveiras, duas castiçais que estão diante de Deus e da terra. E se alguém quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhe quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Esses têm poder de fechar o céu para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, para ferir a terra com toda a sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Então você percebe que a igreja não estando mais aqui na terra, Deus prepara duas testemunhas. Por quê? Porque a igreja não está. Então precisa de outras pessoas para Alguém pregar. pra evangelizar. Alguém precisa. Então você percebe a misericórdia de Deus até para esse período. Até para um período em que a igreja já foi tirada aqui da terra, e lembrando que o Espírito Santo ele é poderoso para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Uma vez que ele já aprontou a igreja para ser arrebatada, haverá conversão? Haverá, mas a atuação do Espírito Santo aqui é semelhante à do Antigo Testamento, onde ele vai agir através de pessoas específicas. Algumas pessoas serão seladas, como são o caso dos 144 mil de Israel, e nós temos o caso aqui das duas testemunhas, que é quem vai levar, quem vai pregar, vai falar a respeito de Jesus, a fim de convencer as pessoas a entrarem pelo caminho direito, para não se virarem à besta, para não entrar por esse caminho de engano que o anticristo vai estar colocando no mundo já nesse período, esses primeiros 3 anos e meio desse período pós-arrebatamento da igreja, aonde se cumpre lá em Daniel também 9:27, que a gente entende que é a 70ª semana de Daniel. É a última semana das 70, Das 70 semanas. aonde é descrito ali que haveria esse governante mundial, né? Esse governante mundial. O governante que ele vem, como nós podemos ver, pela a ordem política, que é o anticristo, e o falso profeta que vem pela ordem espiritual. Ou seja, do lado de
como se fosse um profeta, mas infelizmente ele é um falso profeta. Ele é um líder religioso. Líder religioso. Um líder isso. religioso. Vem do líder religioso. E o anticristo, que é que todo mundo conhece, eu creio que sim, que há um anticristo sim, ele vem da ordem política, né? Ele é um líder político. É forte esse negócio. É. E Tá falando isso nesse quando ano, essas duas testemunhas elas são tiradas daqui, né? Porque o anticristo vai fazer guerra, tá falando lá também no Apocalipse 11 aqui. Eles vão ser mortos, né? Vão ser E vão mortos, era ter os corpos estirados por 3 dias. Só que, milagrosamente, eles serão ressuscitados e levados ao céu, É que no vai ser um sinal no notório. versículo de número 7. Diz assim: quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e as vencerá e as matará. E jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seu corpo morto por 3 dias e meio, e não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcro. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam na terra. Olha só, o Eles povo... dizem que atormenta, estava atormentando. Atormenta toda a povo terra vai porque eles são ver. rebeldes, né? Olha, Desobedientes. olha a Olha, dureza do de coração coração do ser humano, né? dessas pessoas nesse tempo. Olha a Vendo tanto resistência. sinal, tanto coisas extraordinárias, notórias. A Abrir e fechar o misericórdia céu para que chova. e a misericórdia de Deus ainda sobre a terra por mandar as 2 testemunhas para estar E ali. vai haver um grande sinal de que é de Deus. Fogo saindo da boca. Porque aqui, olha, depois do versículo 11 continua. Mandar chover e chover, mandar parar, Olha, parar. e depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles e puseram-se sobre os pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. Mas vão cair, vai cair temor ainda neste povo, onde eu creio, né? Que é muito forte. Alguns ainda por esse sinal não ser. Alguns vai olhar e vai falar, Vai vir, peraí. não, mas peraí, isso aí vem de Deus, porque não é possível que depois de passar 3 dias mortos, só quem fez isso, fazer pessoas de 3 dias depois de morto vivo, foi Jesus, né, aqui na terra. Então, Deus. realmente alguém vai lembrar que um dia os crentes pregaram sobre isto e muito, porque a passagem do rico, de Lázaro, da morte de Lázaro, é muito pregada, né, e acho que poucas são as pessoas que ainda não ouviram falar da ressurreição de Lázaro. Então, eles vão ligar, não é possível, uma coisa com outra, aí, mas só quem fez isso foi Jesus. Só quem ressuscitou morto depois de 3 dias foi Jesus, de 4 até, né? Mas aí eles vão ficar 3,5, porque aqui tem uma contagem, né, de 3,5, que é... O interessante é onde eles estão profetizando, onde eles estão. Isso. Na Cidade Santa, aonde foi a cidade, tá falando o texto, onde foi crucificado Jesus. Ou seja, eles vão estar lá em Jerusalém, em Israel. Ou seja, esse período, já que a igreja agora foi arrancada, já foi para o céu, agora Deus vai ter um tratar com Israel agora. Porque existem as promessas de restauração, tanto com o povo quanto com a nação de Israel. Então, uma finalidade também da grande tribulação é redimir o povo de Israel a receber o verdadeiro Messias que é Jesus. Que eles rejeitaram, né? Que eles rejeitaram e agora Jesus vai ter esse... Deus vai... uma das finalidades também desse período é fazer com que a nação de Israel, elas recebam o verdadeiro Messias, a qual eles transpassaram lá, mas eles vão ter que reconhecer que era realmente Jesus. E é tão interessante porque vai ser uma grande tribulação, coisa que a gente não consegue nem imaginar, né? O tamanho do tormento, do sofrimento, né? Que o povo irão passar, Deus vai permitir esse anticristo, esse homem que virá da política e vai unificar as nações, né? Mas aí a gente percebe que mesmo ele tendo tanto poder, né? Tanta autoridade sobre as nações, para estar aqui agindo, se manifestando, Deus ainda vai permanecer no controle e vai continuar mostrando ao povo que ele permanece no controle, ao mandar as 2 testemunhas, né, E ainda está lutando para resgatar o homem. Deus continuará, porque ele não desiste. permitindo o mal, agindo de certa forma, né, de uma forma mais profunda sobre a terra, mas mesmo assim ainda mantendo o controle de todas as coisas, né?
Esse nosso certeza. Deus, ele é Jamais ele perde. maravilhoso, ele jamais perderá o controle. Nunca, Por jamais. mais que a grande será a tribulação, a Com perseguição, né? certeza. Eles, Mas quando chegar neste período, assim, eu acredito que aquelas pessoas que ficaram, infelizmente, elas já vão estar em meio a muita perseguição também, porque vão perseguir até os que vieram pregar, quanto mais as pessoas que estão aqui que ficaram, né? E essas pessoas precisam agora elas serem alguém fez uma firmes, pergunta. forte, Deixa eu porque eles marcar. vão precisar de muita força Tem um de espírito. Deus para poder vencer essa situação que eles vão viver, que infelizmente eu espero que não estejamos nesse período. E Sim. você também que está aí não tem que estar, viu? É simples, é muito simples. Hoje é só aceitar Jesus enquanto é tempo, enquanto a porta da graça está aberta, porque ela está próxima a se fechar, viu? Nós podemos ver pelos sinais. Nós estamos aqui falando porque esse tempo ele está bem próximo. Nós podemos observar pelos sinais que a Bíblia fala, que Jesus falou, que Apocalipse, quando foi escrito lá por João na Revelação, era como se Jesus estivesse confirmando para João tudo que ele tinha dito lá nos evangelhos, né? No evangelho de Mateus. Ele estava ali confirmando e ele estava revelando a João. E aprove a nós neste dia de hoje ter essa revelação de Deus, de ter essa fé, que a nossa fé seja cada dia mais aumentada para que nós possamos achar digno de naquele dia estarmos prontos para ir no arrebatamento, não esperar chegar grande tribulação. Não queira. Você que ainda pensa que crente vai passar por grande tribulação, vai perdendo aí essa imagem, porque ela não existe, viu? Na Bíblia não existe isso. Nós estamos nos preparando para ir no arrebatamento. Aleluia. E se Deus quiser arrebatar um de nós hoje também levar, nós estamos prontos para ir com Cristo, porque nós vamos aguardar a vinda dele lá no sepulcro, mas vamos ressuscitar primeiro para depois sermos, junto com os que estão aqui na terra, arrebatados para estarem para sempre com Cristo. É para sempre, é a Glória. eternidade. Nós temos uma eternidade para viver. E não é grande tribulação que nós vamos passar, porque nós estamos guardados debaixo de Jesus, do sangue de Cristo, e nós acreditamos que sim, existe arrebatamento, e arrebatamento está próximo por causa dos sinais que nós podemos ver. Você vê que a mídia está muito grande, a ciência está se multiplicando sim, muito, como nós víamos nossos antepassados falar, que um dia ia haver isso está acontecendo tudo isso. E isto também é sinal do fim dos tempos, não é fim do mundo, viu? É fim do tempo da graça. Que fique bem claro nesta noite de hoje aqui, que arrebatamento da igreja não é fim de mundo ainda, é o fim do tempo da graça, E da nós- dispensação da graça. E nós, a igreja, temos o costume de dizer: estamos sendo perseguidos, né? Eu estou passando por uma luta terrível e por vezes nós queremos parar. Só que essa grande tribulação que virá, meus irmãos, não se compara à perseguição que nós vivemos hoje, tribulações que nós passamos, lutas que nós enfrentamos. Nada do que nós passamos agora se compara com a grande tribulação que virá sobre a terra. Então, por isso que nós temos que estar pronto para quando o nosso Jesus vier, nós estejamos prontos para ir com ele e sair daqui antes dessa grande tribulação. E é um período tão terrível que Jesus prometeu livrar. Jesus prometeu, vai vir um período tão ruim aí que eu vou poupar vocês. Sim. Ele vai tirar a gente desse período aí. Por quê? Porque Jesus prometeu tirar. Ele prometeu que nós não passaríamos por esse período. Prometeu e na palavra, viu? Com certeza. E lembrando que a grande tribulação ela é um período que nunca houve e nunca haverá. Ele é um período único. Ele é único. E é tão terrível que Jesus prometeu livrar a gente. Assim como guardaste a palavra da minha paciência, eu te livrarei da hora da tentação que virá sobre todo mundo. Em Lucas também, no sermão profético, fala para que nós fôssemos havidos por dignos de evitar todas essas coisas. Ou seja, porque ele já prometeu que vai tirar a gente daqui. E é isso que faz com que nós renunciemos muita coisa. Nós renunciemos no dia a dia, renunciemos às coisas do mundo. É por essa causa, que é uma causa justa, para que nós sejamos achados dignos de ser livres do período da grande tribulação. É a nossa renúncia no dia a dia, porque Jesus disse que todos que quisessem seguir a Ele tinham que pegar a sua cruz, né? Negar nós mesmos, pegar a nossa cruz e seguir a Ele. E é isso, para isso que nós estamos lutando, para que sejamos
digno do arrebatamento e não passar pelo período da grande E tribulação. e uma coisa que acontece é que a gente já falou que acontece nos primeiros 3 anos e meio. Mas faltam os 3 anos Mas e meio o seguintes. interessante é que nos 3 anos e meio, o anticristo ele vai estar de uma forma. Mas ali você percebe que quando ele mata ali as duas testemunhas, você percebe já um anticristo numa postura diferente. Agora você vai perceber, como a senhora já citou, o anticristo e entra também sendo o falso profeta. Falso Ou profeta. seja, poder político e religioso andando Religioso junto. andando juntos. E lembrando que nesse tempo aqui, nesse período, haverá só um governante mundial, que é o anticristo. E um único poder agora religioso que vai se instaurar. Também. Religioso, ou seja, a partir desse momento, não vai ter mais religiões. Haverá uma só religião. Ele vai unificar. E somente duas classes de pessoas, que são os adoradores de Deus e os adoradores da besta, os adoradores do anticristo. Então, a partir daí é que a perseguição vai se intensificar muito mais. A partir desse momento vai ser exigido que adorem a besta, né? E aí é onde vai entrar aquele famoso sinal do 666. Sim. O sinal do anticristo na mão direita ou na testa, para que ninguém compre, venda, que não tenha um sinal na sua mão direita ou na testa. Então você percebe que aqui é algo algo terrível que vai acontecer, ou seja, você tá de um Agora lado ou será você tá do outro. obrigatório. Não tem mais como ficar em cima do muro. Ou você vai adorar a besta ou você é um adorador de Deus. E se você escolher adorar Deus, então se prepara para fugir. E Não. fugir para onde? Porque ele vai unificar as nações. E fala que não haverá onde se esconder. Não haverá onde se esconder. Hoje a gente percebe, a gente sai na rua, já tem as vigilâncias nas câmeras aí, já tá pegando até bandido pelas câmeras aí. Sim. Você imagina isso naquele período já bem mais intensificado, com reconhecimento de facial, enfim. Então não vai ter onde se esconder. Não Então vai você poder percebe comprar, que não vai poder vender, não vai poder- passar necessidade, vai ser uma coisa de louco. Isso Tudo tá está descrito aqui, caminhando pra deixa eu isso. ver, no 14. No Apocalipse 14 fala direitinho isso aqui. O 9 e o 11. E seguiu o terceiro anjo dizendo, grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Ou seja, quem fizer adotar essa marca da besta já é uma sentença, já está condenado. Já está condenado. Já não tem como. Ou seja, você tá com Deus, ou você tá do lado da besta, do anticristo nessa fase aqui. Então você percebe que intensifica a perseguição a esse ponto. Ao ponto de ou você adota isso, ou você morre. Ou você vai ser perseguido. E é morte de... E é degolado, viu? É o pescoço, ó. Não é moleza não, é tipo, você vai adorar a besta? Ah, não vai? Então peraí, tem uma forca aqui te esperando. Nós podemos ver pela mídia, quando nós vemos as coisas simplificando tudo, ela simplifica muito para nós hoje, né? Tem QR Code para nós podemos pagar as coisas, comprar e pagar dentro de casa ali, só olhando para o celular. Isso tudo é sinal de que isso está bem próximo, porque quando vier o 666 para marcar as pessoas, o pessoal que não entende muito bem disso aí vai aceitar numa boa, porque é facilidade. Na E verdade, agora já é um preparo. já né? prepara As coisas que tem hoje já é um já preparo. saiu um noticiário aí que vai haver o pagamento com mãos, né? Só a mão vai pagar as coisas. Ou seja, isso já encaminha muito bem para esse tempo. E A ninguém... gente está vendo que as coisas já tá se encaminhando para Sim, isso, muito, né? muito. A gente vê o Pix, a gente vê, você paga tudo com o celular, você tá tendo um acesso mais simples, vamos se dizer assim, né? Ao comprar muito e facilitado. ele vai fazer de uma forma onde não vai causar dúvida em ninguém, porque as pessoas já estão tão acostumadas a pagar com o celular, a digitar ali, você já faz no celular mesmo, você já coloca a sua senha, você já faz um depósito. Agora vai aparecer com a mão também. Entende? Então, assim, ele já está adaptando as pessoas para esse tempo. Então, quando surgir este número, para muitas pessoas vai ser algo normal, porque a tecnologia já está encaminhando para isso.
E tá tudo muito normal, tá tudo muito E prático. o ser humano gosta muito de facilidade, né? Então, é muito Exatamente. fácil. Então, quando chegar. Pense no povo que gosta de coisas Então, fáceis, assim, para de colocar esse acesso. chip a quem não tem conhecimento da palavra de Deus, que não lê a palavra, que não tem o conhecimento, vai ser algo simples. É mais prático. Então, pode colocar ali na minha mão, na minha testa, porque é algo simples. E a pessoa, ela mal sabe que ela ali, ela tá assinando a sua sentença. E Ela muito tá além, né? Muito além do entregando que a sua alma comprar, para o diabo. muito Lê o além do que versículo 11, uma por favor. comodidade, é como se a pessoa assim, tivesse se entregando à besta. Não é sem só um saber. sistema somente. Exatamente. É tão grave que nesse período você vai escolher o Deus ou o anticristo. Não vai ter curva. Ou seja, todas as religiões que nós conhecemos atualmente, naquele tempo já não tem mais. É religião A, B, B. Não, nesse período só vai ter os adoradores da besta e os adoradores de Deus. Aqueles que vão lutar ainda por suas vidas, mas vai ser bem difícil, né? Vai ter que Foge até entregar a onde sua vida pra foge ter até vida onde com dá, Deus. né? Assim, praticamente assim. E porque o livramento, na verdade, tá lá em Israel, né? A gente vê que é interessante a gente até ler essa referência bíblica aqui, que fala tem até toda aquela figura lá que fala que ela será guardado por 3 anos e meio também, né? Que o dragão fez guerra à mulher e perseguiu tal, mas ela foi guardada tal. Ou seja, aquela ilustração da mulher que é descrita no Apocalipse, ela é a nação de Israel que deu luz ao Messias. Então você percebe que nesse período haverá um livramento para Israel. Em algum lugar do mundo haverá uma certa segurança. Haverá realmente uma segurança, melhor Capítulo dizendo. de número 12, tá? Que fala. Mas no resto do mundo você percebe que a coisa vai estar... É o capítulo de número 12. Capítulo 12? Que Vamos lá. fala. Viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Aí, É aqui no 13, ó, que fala: E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. Esse varão aqui, eu já vou esmiuçar para você, tem toda uma simbologia aqui, mas esse varão aqui é Jesus, ou seja, a nação de Israel que deu à luz ao Messias, que é Jesus. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia para que voasse para o deserto, ao seu lugar onde é sustentada, olha o detalhe, ó, é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente, ou seja, haverá um livramento para Israel. Lembra que a gente falou aqui que é um tratado de Deus com Israel? Ao redor do mundo vai ter gente morrendo, sendo degolado, mas em Israel, porque Deus tem um propósito ainda com essa nação, é um lugar onde vai ter pessoas poupadas ainda dessa perseguição do anticristo. Forte. muito forte. Ou seja, se vai ter um lugar seguro é lá em Israel nesse tempo. Mas quem é que vai conseguir chegar lá, né? Meu Sem a marca da besta, né? Então é um Sem período a marca que... ninguém chega, não. Então, Não. é aí Porque onde ela está o vai negócio. ela é como o dinheiro de hoje, é como o cartão de crédito. A pessoa não vai ter pagar, acesso a não nada. vai poder acessar. O cartão do banco já era, não vai dar muito servir Então mais você de vê nada. quão difícil Eles vão eliminar tudo é o isso período. para ficar só. E lembrando, uma coisa aqui que é interessante a gente parafrasear aqui também, é que no livro do Apocalipse fala a respeito de selos, trombetas e taças, que são juízos de Deus. Sim. Enquanto está acontecendo tudo isso, o anticristo está implantando a marca, está exigindo adoração, está querendo que as pessoas façam tudo isso, nesse tempo vai estar o juízo de Deus caindo sobre a terra, pragas, terremotos Sim. em vários lugares. Então você percebe que, até porque um governante mundial que tem a eficácia do próprio Satanás, você acha que Deus vai permitir algo bom, a bênção vir sobre a terra com um governante desse, exigindo adoração, blasfemando de Deus, perseguindo aqueles que estão resistindo ao seu poder? Então você percebe que Deus começa a castigar essa terra de uma forma muito tremenda até desencadear a volta de Jesus, que é no final desse período dos 3 por anos e sinal, meio. ele vai ser desmascarado pelos judeus exatamente pelo fato dele querer sentar lá no lugar que está lá em Israel, que é exclusivo para o Messias. Que eles guardam ainda até hoje, né? Tem um lugar no templo que só quem tem... O abominável da desolação, Aí que Daniel foi chamou. que Daniel falou. Lá em Daniel está escrito, né, sobre isso.
E que ele vai se sentar, ele vai querer, ele vai sentar no trono lá. Então ele já vai, os judeus já vão Se ficar assentar como Deus como querendo ser Deus Deus. querendo ser Deus. Quem era que queria ser Deus? É. Nós já sabemos. Já E tem Mateus 24, ó, até quando a senhora usou na introdução aí, fala que quando isso acontecer, fujam. Jesus falou, e torça para que a fuga não seja no seja no sábado. sábado. Porque o contexto aqui é para os israelitas, e israelita guarda o sábado. Guarda o sábado. Ele fala, e torça para que não seja no sábado, porque quando isso aqui acontecer, corre, não olha para trás, vai embora, porque quando isso acontecer é onde a perseguição vai se agravar tremendamente. Então foge, porque não fica lá não, que o Escape. negócio E até agora nós não escape por chegamos tua nem na vida. metade, né? Não chegou nem na metade. nem na Não, metade. vai ter que ter parte 2. Não tem como isso aqui. É profundo, não É dá para muito. não dá Mas para após deixar esses dúvidas. acontecimentos, os selos, trombetas, taças, aonde até o trono da besta será tenebroso nesse tempo, com pragas terríveis, aí água virando sangue, fala que demônios serão soltos para atormentar quem tem a marca da besta, vai ser uma coisa muito doida. Mas ao Muita final, coisa ainda. ao final desse período, é onde Jesus vem em glória, Isso. A Onde se terceira cumpre. vinda. que pra é não confundir. Mateus, e ali vai ocorrer a famosa Batalha do Armagedon, batalha lá no Meguido, também conhecido como Vale de Josafá, ali onde Jesus vai vir corporalmente, viu? Corporalmente, né? Nem aqui está espiritualmente, em dizendo, corpo glorificado. Porque existe a vinda, a segunda vinda, ele vem sobre as nuvens, ele não vai descer até a terra. Mas aqui no sermão mesmo 24 de Mateus, quando Jesus estava falando, que não é cronológico, mas a gente pode colocar que aqui está falando da vinda em glória, que diz assim, e logo depois da aflição daqueles dias, que dias? Do período da grande tribulação. E o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz e as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Eita. É 24, versículo de número 30. E ainda tem o 31 que complementa, né? E ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma e outra extremidade dos céus. Não é da terra, vem do céu. É um detalhe muito importante. Não é da terra, é dos céus. Então, ele é todos com poder e grande glória junto com Cristo, os escolhidos. É. Isso é profundo, é estudo para meses, Meu né? Não Deus. dá assim para resumir em um. E a gente vai ter a parte 2 desse assunto aqui. Ah, já tem gente pedindo aqui, ó. Já vai ter a Glória. parte 2, mas você percebe que a gente destrinchou bastante coisa. Então, Pô, mas na segunda parte, Só a gente ficamos vai até os falar. os 3 A anos gente e vai meio. dar detalhes dessa segunda vinda de Jesus, Sim. porque você percebe que há um período de grande tribulação, só que Jesus ele vem em glória para reinar. Então Sim. Jesus vai vir como guerreiro, vai vir com a igreja nesse momento, então existe uma esperança para a igreja aí de reinarmos com Cristo. Mas a gente vai entrar em mais detalhes aí na parte 2 desse Com negócio certeza. aqui. A gente vai começar a parte 2 falando sobre os detalhes dessa vinda em glória. A gente vai falar da prisão de Satanás. É. A abertura do milênio, onde Jesus reina como um governante mundial. E esse governante aqui é bênção, não é que nem Ainda o tem o anticristo, Tribunal não. de Cristo, né? Que a gente não terminou. Só dei uma Vai ter que ter parte pincelada. 2, parte 3, parte 4. Mas até que foi bem. Tem o milênio, aí depois vem o juízo final e depois vem o estado eterno, que é os novos céus e nova terra. Então tudo isso aí pra parte 2. Se eu fosse você, não perdia. Marca bonitinho aí, porque... E conformar aqueles Vai que ser já pensam tremendo. muito em fim de mundo, o fim do mundo ainda está muito longe, viu? Ainda Meu vai Deus, ter muito tem chão. Ó, o interessante aqui é que a gente tem uma pergunta, viu? A Marilis, Deus abençoe Marilis pela sua pergunta, deixou aqui a pergunta se tem anticristo hoje, né? Ela perguntou. Quer responder essa pergunta, mãe? Se tem anticristo hoje. A pergunta é, tem anticristo hoje? É assim, como se diz, anticristo é todos aqueles que não acreditam em Cristo. Imagina assim, né? Então, não é que o anticristo que a gente está falando do Apocalipse não se manifestou ainda. Mas eu acredito que todos aqueles que não acreditam em Cristo, que
tem pessoas que a gente até prega e não querem mesmo não ouvir, não querem falar, e já diz que, e já vi pessoas até dizendo que sabe que é de Satanás e está conformada em si, infelizmente. Então, essa pessoa é um anticristo, não acredita em Cristo. E João, o apóstolo João falou que muitos anticristos têm se Anticristo, levantado. Então, o espírito, É o do espírito anticristo do anticristo. Já está já age reenergindo. faz tempo, desde o tempo do apóstolo João, bem Pois lá é. atrás. Mas assim, Exato. o anticristo, o anticristo. abominável, o homem do pecado, que é esse Que anticristo, está escrito que no se Apocalipse, manifesta ainda não lá no manifestou. ele é a personificação do mal em pessoa. Ele será. Então, assim, o que tem hoje é o espírito do anticristo. Mas depois do arrebatamento da igreja é que se manifesta o anticristo, o mal personificado, que vai querer se levantar contra Deus. Olha só. Até parece, A né? audácia de Satanás, sempre querendo ser Aonde Deus. fala que Jesus desfará pelo assopro da sua boca. Basta um sopro para ele acabar com todo o mal. Um sopro de Jesus acaba com o mal todinho. Isso é porque ele ainda quis usar o assopro, mas se ele quiser, ele não faz nada. Meu Deus. Não faz nada, mas é só pra gente ter uma dimensão do poder, que é o poder de Jesus. Então, parte 2 aí. Quarta-feira que vem você vai ter. Eu já dei aqui os tópicos aqui, hein? Já vai se preparando aí, se surgir alguma dúvida aí. E tudo isso também com enfoque para querer dizer para os irmãos que estão aqui que tem esperança, mas que vocês precisam se preparar hoje para que você não passe o pior lá na frente. Mas para você estar pronto hoje, para que a gente tenha uma vida com Deus da maneira que Deus espera que tenha. Exatamente. Tem mais alguma coisa para falar aí, mãe? Quer deixar uma mensagem final? Quer deixar algum comentário? Que você que ainda não se sente preparado, você comece a se preparar. Leia a Bíblia, a palavra de Deus, ela tem todas as respostas das suas dúvidas. Ela tirará de você todas as dúvidas que você tem sobre Jesus, sobre Cristo, sobre anticristo. Ela está aí, tem a resposta, viu? Mais uma coisa eu digo, para ler a palavra de Deus e entender, precisa ler em oração e pedir ao Espírito Santo de Deus para te iluminar, viu? Porque Ele é o autor dela e Ele sabe de todas as coisas que estão aqui, só Ele pode revelar para nós. Amém? Isso aí. É isso aí. Quer falar também? Compartilhe, minha gente. Compartilhe essa live, manda aí para todos que você conhece, para que eles também possam alcançar, né, esse estudo, possam também meditar, né, buscar a entender. Cremos que ficou bem claro aqui, né, nós conseguimos trazer de uma forma muito bem clara, né, e simples. Então, compartilhe essa live aí em nome do Senhor Jesus, para que outras pessoas também possam alcançar aí esse estudo e o nome do Senhor ser glorificado. E permitindo Deus, estaremos aqui quarta-feira para dar continuidade a esse estudo maravilhoso. É isso aí. Então, semana que vem, fica ligadinho aí que tem a parte 2 do assunto aí. Tá muito interessante. Se eu fosse você, eu ficava ligadinho e, ó, chama mais um aí, chama quantos você conseguir chamar, porque a coisa tá muito interessante. E destrinchar tanto conteúdo em menos de 1 hora, aqui foi algo aqui que eu vi aqui acontecer, viu? Aqui aconteceu, viu? A gente chegou do arrebatamento até a volta de Jesus em glória. Então você vê que não é qualquer lugar que você vê isso e explicado de uma forma tão objetiva, tão direta. Então, dá sua curtida aí, comenta. Se você que tá vendo ao vivo, comenta aí no chat. Se você tá vendo depois, que já não está mais rodando ao vivo, deixa o seu comentário aí também no vídeo, porque isso é muito importante. E aqui a gente tá caminhando para o final de mais um podcast. Quarta-feira tem mais. Quarta-feira tem mais, viu? Quarta-feira tem mais e parte 2. Estamos caminhando aqui e eu já quero deixar os meus agradecimentos. Muito obrigado, De mamãe, nada, é um por prazer você ter vindo aqui. cooperar com meus Miss. filhos. Ai, ela é uma bênção, gente. Quarta ela estará conosco de novo. Valeu Quem a pena, sabe na viu, outra mãe? quarta Pode- também. Mãe que dobra joelho pelos filhos, vê ele de pé, viu? Graças a Deus, ela tá aqui. Pra glória de Deus. Deus abençoe o Davis. Ô, Davis, você não
vai terminar esse podcast sem aparecer. Vai lá. Mostra quem é você, Odávias. Pra quem não te viu ainda, esse é o Odávias. Quero louvar a Deus Uma pela vida do bênção. Odávias também. Nossa, olha ele aí na sua tela aí, ó. Sem ele nada acontece aqui, gente. É o que faz essa Precisamos- coisa toda Uma acontecer. bênção. É o Deus te menino de abençoe. ouro. Ele não é o Luiz Bate, mas ele é o menino de ouro também. De Ouro 2. Uma bênção, que Deus te Que abençoe. Deus possa Odávias. abençoar você. Lembrando que daqui a pouco tem culto, viu? Às 7h30 tem culto de libertação e cura divina na direção do pastor Alexandre. Fique conosco e assim estamos encerrando firmados na palavra. Alguém quer falar alguma coisa antes que a gente feche aqui com chave de ouro? Então nós ficamos por aqui. Deus abençoe a sua noite. Fiquem com Deus. Tchau, Deus Deus abençoe. abençoe.